Esta noite, eu quero dar continuidade às exposições que eu comecei em 1 João. Na semana passada, o reverendo Cornélio esteve aqui conosco, pregando, por conta da reunião da comissão executiva. Mas hoje nós vamos retomar, e então eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João, nós já pregamos. A nossa proposta é expor toda esta primeira epístola, e se Deus assim quiser, também expor a segunda e a terceira cartinha, que eu disse aqui, que até são bilhetes, de tão pequenas que são. Em outras oportunidades, eu também falei aqui para a igreja, para que durante a semana estivesse lendo a primeira epístola de João. São 5 capítulos. Você lê em uma sentada, Ou, se você quiser, você pode ler o primeiro capítulo na segunda, o segundo capítulo na terça. Quando chegar na sexta, você já leu, Então, olha bem. Hoje, nós vamos explorar o capítulo 1, dos versos 8 ao 10. Eu sei que da última vez eu fiz uma recapitulação, até para localizar os irmãos, até porque eu sei que os irmãos esquecem. Mas eu disse aqui, e eu vou voltar a dizer, que todas as vezes que você estiver lendo esta primeira carta, esta primeira epístola, você tem que ter em mente que há algo por detrás. E o que está por detrás, pastor? Heresias gnósticas, principalmente duas. A primeira era que dizia que a matéria é má e o espírito ele é bom. Então, a matéria é para ser surrada, para ser, por assim dizer, não valorizada, moralizada, porque ela não presta. O que presta é o que está dentro desta matéria, que é o espírito. Então, por exemplo, morrer para o grego era ter a emancipação deste espírito que, por assim dizer, está aprisionado a esta matéria. Logo, nós já podemos aqui deduzir que eles não estavam muito preocupados com o pecado, com questão de moralidade. Qual é a segunda heresia, queridos? O docetismo. Eles acreditavam, os docetas, e na realidade eles se diziam cristãos, que obviamente não eram. Eles negavam que Jesus veio em carne. Eles negavam a encarnação de Jesus. Eles, na realidade, diziam que Cristo era uma aparência, era como um fantasma. E, obviamente, João vai escrever refutando isto, e ele vai fazer isto por 3 testes, 3 avaliações. Quais são as 3 avaliações, os 3 testes? O teste doutrinário, o teste moral e o teste social. E desde a semana retrasada, nós começamos a explorar o teste moral, e esta noite nós vamos continuar a explorar este teste moral, quando nós vamos expor aqui este texto que nós já lemos aqui na igreja inúmeras vezes. Mas antes de nós lermos o verso 8, o verso 9 e o verso 10, eu gostaria somente que você pudesse olhar, volte seus olhos aí para o verso 5,
só para a gente se localizar. Eu não vou aqui recapitular o prólogo, tá bom? Mas eu preciso muito rapidamente dar uma recapitulada naquilo que nós falamos na semana retrasada, meus queridos, que foi o manifesto aqui do Evangelho, né, por meio de João. No verso 5, olha para a sua Bíblia. Nós temos aqui João dizendo que, eu gostaria que vocês pensassem em um silogismo, tá? Eu quero que você pense comigo assim. Na primeira premissa, Deus é luz. Não está aí o texto? Olhe para a sua Bíblia, Deus é luz. Então, se Deus é luz, consequentemente nele não há treva. Então, Deus é luz é a primeira premissa. A segunda é que nele não há treva. Logo, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, logo que mentimos e não praticamos a... Então, é muito simples aqui o raciocínio de João. Ora, se ele diz que Deus é luz, logo este Deus não pode se relacionar com as trevas. Então nós temos uma conclusão. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, que é luz, mas andamos nas trevas, mentimos, nos enganamos e praticamos o quê? E não praticamos a verdade. Agora, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o Então, o verso 6 é um verso de incongruência, de incoerência. O verso 7, sim, é um verso de coerência. Olha, se eu digo que creio em Cristo Jesus, se eu digo que eu tenho comunhão com Cristo Jesus, mas eu tenho práticas e ando nas trevas, a minha vida é uma mentira. Não é uma mentira? Agora, se eu ando na luz, como ele está na luz, ou seja, como Deus é luz, então, qual é o benefício? Qual é o primeiro benefício? Eu mantenho comunhão uns com os... Olha bem, como é que nós vamos ter comunhão? Eu até disse isso. Comunhão aqui para João não é uma mera socialização. Não é tomar um café juntos. Não é almoçar juntos. Tá? Não. Comunhão aqui é, todos nós temos que crer nos ensinamentos dos apóstolos, que Jesus veio em carne, ele se encarnou e que nós temos que viver de forma condizente com os ensinamentos dele. E o outro benefício está aí. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica o que? De todo pecado. Porque João, e nós vamos ver isso esta noite, João está dizendo o seguinte, que nós somos pecadores. Não tem como fugir disso. Não tem como. Somos todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, meus queridos. Então, diante desta rápida recapitulação, eu gostaria então que nós voltássemos os nossos olhos, por favor, para o verso 8, para o verso 9 e para o verso 10. Vamos ler? Se dissermos que não temos pecado nenhum, vamos ler em uma só voz? Vamos lá? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a... Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra... Gostaria de iniciar a exposição desses 3 versos com uma pergunta. Qual pergunta, pastor? Como é que você está encarando o seu pecado? Como é que você está tratando o seu pecado?
E a minha oração antes de chegar aqui era que o Senhor, esta noite, pudesse falar ao seu coração profundamente. O apóstolo João descreve duas maneiras. Olhe para a sua Bíblia. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos precisar olhar para ela. O apóstolo João descreve duas maneiras de encararmos os nossos pecados. E olha bem, ele não somente descreve essas duas maneiras, mas também traz as consequências de encararmos os nossos pecados a partir destas duas maneiras. A primeira é uma indisposição para o reconhecimento da nossa pecaminosidade. Verso 8 e verso 10. Você já pode olhar aí para o verso 8 e para o verso 10. Verso 8 e verso 10 vai nos trazer esta primeira maneira de nós encararmos o nosso pecado. E a primeira maneira é uma indisposição para reconhecer a nossa pecaminosidade. A segunda, que está no verso 9. A segunda já não é uma indisposição, mas a segunda é uma disposição de reconhecer humildemente, de forma franca, que nós somos miseráveis pecadores. Portanto, esta pergunta tem que ser respondida. Por mim, por você, mas João vai nos ajudar a responder a partir dos céus. João vai nos ajudar a responder a partir da mente de Deus, do coração de Deus, a partir da palavra de Deus, e não a partir dos nossos achismos, da nossa subjetividade. Como é que você está encarando o seu pecado? Tratando o seu pecado? Pois bem, João ainda tem em mente o descaso. Descaso, pastor, porque na realidade, aqueles grupos das 7 igrejas, lembra que João está escrevendo para a igreja de Éfeso, mas para as 7 igrejas, da Ásia Menor. É só você lembrar das 7 igrejas de Apocalipse. E ele está vendo um descaso para com o pecado. Na realidade, muitas pessoas estavam abraçando o dualismo grego, a matéria é ruim, o espírito é bom, e, obviamente, não estavam dando importância para a questão do pecado, para a questão da moralidade. Por isso que nós estamos aqui num teste moral. Vocês lembram dos 3 testes, né? Teste moral, social, que é o teste do amor, e o teste doutrinário, teológico. Vamos lá. Eu disse que João nos mostra 2 maneiras de nós encararmos o pecado. A primeira é uma indisposição de reconhecê-lo. Vamos olhar para o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está. João aborda aqui, em primeiro lugar, as consequências da falta de reconhecimento da nossa própria pecaminosidade. Olha como ele usa aqui. Se dissermos que não temos pecado, o quê? Está no singular aqui, olha. Se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, de repente a gente abrir a boca e dizer, não, eu não sou pecador. Quem disse que eu sou pecador? Inventaram isso. Tiraram isso da onde? Da onde vem isso? De que crença vem isso? Aliás, um camarada chamado Pelágio, que viveu ali no 5º século, e ele debateu com Agostinho, Pelágio dizia o seguinte, que o homem, na realidade, nasce como uma folha em branco. Uma folha em branco. E que Adão, olha bem, que o pecado de Adão não foi transmitido para a humanidade. Na realidade, Adão era um mau exemplo. Mas nós não temos o pecado que Agostinho chamou de pecado original. Isto é um absurdo, queridos. Então, quando João nos diz aqui
Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que o texto vai nos dizer? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas ele também vai nos dizer, se dissermos que não temos cometido pecado, no verso 10. Não é isso? Isso provavelmente, aliás, provavelmente não, certamente, estava refletindo aqui as doutrinas dos falsos mestres. Porque os falsos mestres estavam negando a realidade do pecado. E as consequências da falta do reconhecimento da depravação e a corrupção da natureza humana são estarrecedoras. Primeiro, qual é a consequência? O que diz o texto? Se dissermos que não temos pecado nenhum, qual é a primeira consequência? A nós mesmos nos enganamos. A nós mesmos nos enganamos. É mentir para si mesmo, meus queridos irmãos. Então, olha, nós não podemos negar isto em hipótese alguma. Não há nenhuma promessa nas Escrituras Sagradas de obter perfeição moral neste mundo. É claro que nós devemos buscar a santidade. É claro que nós devemos buscar uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Mas, infelizmente, nós vivemos ainda neste corpo corrupto. Nós ainda falhamos, ainda vacilamos, ainda pecamos. Agora, negar que nós não temos pecado nenhum, estamos nos enganando. Qual é a segunda consequência? Está aí no verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, qual é a primeira consequência? A nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, a sua vida é uma mentira. Se você disser que não tem pecado nenhum, que você realmente não é um pecador, então, o texto vai nos dizer que você está se auto-enganando, e o texto também vai nos dizer que a verdade não está em você. Significa dizer o seguinte: se há alguém aqui esta noite negando isto, é porque não nasceu de novo. Se porventura há alguém aqui entre nós, como também nas casas, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, pela transmissão, que porventura diz: não tenho pecado nenhum, é auto-engano, a verdade não está em você, e você não nasceu de novo. Você ainda é um ímpio. Você ainda está vivendo em seus delitos e pecados. Lembra que eu disse inicialmente? Há duas maneiras de encarar o pecado. A primeira, que João nos mostra, é uma indisposição de reconhecer a nossa pecaminosidade. Agora, existe a segunda forma de você encarar. A segunda forma de você encarar o seu pecado é você ter uma disposição honesta, franca, clara, de que você é um pecador. E esta segunda disposição, esta segunda forma de encarar o pecado está aí no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, olha aí, vamos parar aqui. Se confessarmos os nossos pecados, João, ele vai expor as implicações de tomarmos a atitude contrária. Qual é a atitude contrária do verso 8? Qual é a atitude contrária daqueles que estavam indispostos a reconhecer que eram pecadores? Qual é a atitude contrária? Confessar. Confessar. E aqui no original significa admitir, concordar, dizer a mesma coisa. Ou seja, o contexto aqui deixa claro que confessar os nossos pecados significa que nós devemos concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito. Qual é o diagnóstico de Deus a nosso respeito, irmãos?
que nós somos pecadores e temos cometido pecado. E aí nós temos que concordar com tristeza e pesar, que nós somos pecadores e nós temos o quê? Cometido pecado. Meus queridos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Vou repetir, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Meus irmãos. E olha, essa verdade não tem somente uma implicação geral, mas também tem implicações bem práticas e diárias nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus, que habita em você, porque se você é crente, o Espírito de Deus habita em você, ele vem falar a nossa consciência, apontando os nossos pecados, então nós vamos concordar imediatamente, nós não vamos ter reserva alguma de nos colocar diante dele e pedir perdão dos nossos pecados. Por isso que ele diz, se confessarmos os nossos pecados. No Salmo 32, Davi, após um período agonizante, em que tentou abafar a voz divina, falando a sua consciência, ele se coloca diante do Senhor e diz, enquanto calei os meus pecados, o quê? Os meus ossos estavam gemendo, triturando. Olha, para você ver como nós podemos ficar cauterizados em relação ao pecado, mas como o Espírito Santo pode também fazer que saiamos desta cauterização, desta petrificação, para um estado de extrema consciência e convicção do nosso pecado. Isso aconteceu com Davi. E todo aquele que é filho de Deus, você que está aqui esta noite, e você que está em casa, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é regenerado, mesmo que esteja pecando, o Espírito Santo de Deus que habita nele um dia vai trazer convicção de pecado, ele vai se arrepender, vai se colocar aos pés de Jesus, vai pedir perdão, e a Bíblia nos diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus por isso. Vocês lembram o que Davi fez? Meus queridos, Davi ficou 9 meses, uma gestação, com a sua mente o quê? Totalmente fechada. Ele foi, arquitetou a morte de Urias, porque já tinha feito bobagem com a esposa de Urias. Na realidade, ele engendrou, ele arquitetou a morte daquele homem, um soldado fiel, não é isso? E ele vai ficar 9 meses, é como se nada tivesse acontecido, mas quando Natã foi até ele de forma muito sábia e o confrontou, e deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser confrontados em relação aos nossos pecados. E louvado seja Deus quando alguém chega até você e confronta em amor, com sabedoria, os seus pecados. E foi isso que Natã fez. Ele poderia ter sido ali assassinado, morto, degolado, ou enfim. Mas Davi humildemente se queda e diz, este homem que o Senhor está falando, o profeta, sou eu? És tu, Davi. Aí ele escreve o Salmo 51. Meus irmãos, um salmo conhecidíssimo, que inclusive ele pede para que o Senhor esteja o quê? Renovando a alegria da salvação dele. Cria em mim, Senhor, a alegria da minha salvação. Amados, muito embora a doutrina católica romana
ensina a necessidade da confissão auricular, onde você se coloca ali diante de um sacerdote, e o sacerdote traz uma absolvição para você. Nós não encontramos isso na Bíblia. Aqui, nesse texto, é muito claro que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. É claro que nós encontramos em outros momentos que nós também podemos confessar os pecados uns aos outros. Mas quem nos perdoa é Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, olha, preste atenção no que eu vou falar agora. Algumas passagens das Escrituras vão nos ensinar que em determinadas ocasiões é necessário confessarmos a nossa culpa às pessoas que foram prejudicadas pelos nossos pecados, para que seja restaurado a comunhão que havia sido outrora interrompida. Um bom princípio é que a confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado, porque o pecado traz estrago. Não é verdade? Olha bem, preste atenção. Se o nosso pecado afetou apenas o nosso relacionamento com Deus, ninguém além do Senhor precisa saber deste pecado, a não ser que você queira contar. Se o pecado que você cometeu abalou o seu relacionamento com Deus, então vá até Ele e peça perdão, e Ele vai te perdoar. Agora, se o seu pecado envolve outras pessoas, você deve confessar os seus pecados a estas pessoas, ou a esta pessoa. E se seu pecado ganha domínio público, então, obviamente, isso tem que ser tratado de forma pública, como aconteceu aqui com Davi na sua confissão do Salmo 51. Davi confessa ter adulterado com Batseba, fato que tinha chegado a todo o reino dele, todo. Então ele se retrata publicamente, meus irmãos. Homem humilde, né, Davi? Mas, voltando a Davi, vocês lembram do que aconteceu com ele, como consequência do pecado dele? Aquele filho morreu, faleceu. Ele orou, mas Deus trouxe esta disciplina para Davi. Depois vai nascer Salomão, grande rei também, e que vai construir o templo. Mas Davi, ele amargou as consequências do seu pecado. Agora a Bíblia nos diz, irmãos, que aquele que não confessa o seu pecado, aquele que esconde o seu pecado não prospera, mas aquele que realmente abre o coração e confessa o seu pecado, alcança o quê? Misericórdia. Então confesse o seu pecado, porque você vai alcançar misericórdia de Deus. Olha, mesmo que as pessoas não tenham misericórdia de você, Deus vai ter, e a misericórdia mais importante é do seu Senhor. Amém? Por isso que Davi disse, eu prefiro cair o que? Nas mãos dos homens? Ou nas mãos do Senhor? Queira cair nas mãos do Senhor, porque os homens são cruéis, malévolos, coração mau, vingativos, interesseiros, mas o Senhor não. Ele é justo, mas infinitamente misericordioso. Louvado seja Deus por isto. O texto nos diz, se confessarmos os nossos pecados, olha aí, meus irmãos, o que acontece quando nós confessamos os nossos pecados? Ele é fiel o quê? E justo,
O texto nos diz isto, né? Então, os crentes vão experimentar, ao confessar os seus pecados, duas promessas aqui: que Ele é fiel e que Ele é justo. Agora, Ele é fiel a quê? Todas as vezes que eu já falei sobre a fidelidade de Deus aqui do púlpito, eu sempre gosto de falar a partir do pacto, deste Deus que é aliancista. Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. Deus não é fiel primeiramente a você. Deus é fiel a Ele mesmo, Ele não pode negar a Ele mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, Deus é fiel ao seu pacto e à sua palavra, na qual prometeu perdão ao crente penitente que confessar os seus pecados. O puritano Matt Henry disse isso. Deus é fiel ao seu pacto, à sua palavra, na qual prometeu perdão ao crente penitente que confessa os seus pecados. Ele é fiel, Ele é imutável, Ele não pode voltar à palavra dEle. A palavra aqui fiel significa confiável, no original. Há alguém confiável? Alguém confiável na sua vida? Eu quero dizer que há alguém confiável na sua vida, e este alguém confiável na sua vida é o Senhor. Se há alguém confiável na sua vida, é o Senhor. Ele é fiel, e o texto também vai nos dizer, irmãos, que nós não experimentamos somente esta fidelidade, porque Davi experimentou a fidelidade do Senhor quando ele lhe confessou o seu crime. Está lá no Salmo 32 e no Salmo 51. Mas Ele é justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Nós estamos fiados na nossa justiça, amada igreja? Claro que não. Nós não podemos estar fiados na nossa justiça. Nós estamos fiados na justiça de Deus. Deus, Ele é justo, e é claro que a morte sacrificial de Jesus é certamente o pano de fundo aqui da afirmação de João no verso 9. Jesus morreu pela sua igreja. Vamos lá? O justo que morre pelo injusto, para que o injusto possa ser declarado justo. Hoje eu e você somos justos, não porque nos tornamos justos. Hoje eu e você somos justos porque outrora nós éramos injustos, mas hoje nós fomos declarados justos e nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha bem, irmãos, lembram das duas maneiras de encararmos os pecados? A primeira, há uma indisposição de reconhecer a sua pecaminosidade. Você vai viver em uma vida de engano e de mentira. Mentira. Mas a segunda forma de encarar o pecado é a disposição honesta de você encarar quem você é. O diagnóstico de Deus sobre você, sobre mim, sobre a humanidade. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Glória a Deus por isto. Deus é justo. Ele é tão justo que Ele exigiu que alguém cumprisse com a justiça dele. Quem cumpriu com a justiça dele? Jesus. É por isso que hoje você também é justo. Você estava no banco dos réus, mas você já foi absolvido pela justiça de Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí, João menciona duas coisas que o Deus fiel e justo fará se confessarmos os nossos pecados. Quais são essas duas coisas? Irmãos, do texto?
Ele vai nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda a injustiça. Coisa maravilhosa. Significa que Deus vai despedir, mandar embora, cancelar, abandonar, deixar para trás o seu pecado. A ideia aqui é aquela ideia que está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que inclusive o presbítero Nelson leu hoje aqui, nós não combinamos não, viu? Na EBD. Olha aqui que diz Miqueias 7, 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta é a ideia aqui de perdão. A ideia é que Deus manda os nossos pecados para bem longe de nós. Glória a Deus por isso. Mas não somente isto. Ele perdoa os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Ou seja, Ele remove as manchas e as consequências do pecado em nossa vida. Irmãos, eu e você estamos muito preocupados com a nossa reputação. Não é verdade? Nós, seres humanos, somos muito preocupados com a nossa reputação. O que as pessoas vão pensar da gente, né? O que vão dizer. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O mais importante é que em Cristo Jesus as manchas e as consequências desse pecado sejam removidas. Nos purifica de toda a injustiça, e é claro que João está pensando aqui como um judeu, toda a purificação que acontecia no Antigo Testamento. Toda a purificação. Perdoar pecados e purificar da injustiça significa a mesma coisa. Uma coisa reforça a outra, meus amados irmãos. Nós temos o verso 8, que é uma indisposição de encarar o pecado. Nós temos o verso 9, que é uma disposição de encarar o pecado. E o verso 10, o que diz o verso 10? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o quê? E a sua palavra não está em nós. O verso 8. Vamos lá para o verso 8? Se não dissermos que não temos pecado nenhum, no singular, não está no verso 8 no singular? Eu acho que eu fui claro quando eu disse que João está dizendo aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, não existe esse negócio de pecado, né? O homem não tem pecado, o que nós chamaríamos de pecado original, não tem pecado. Já o verso 10, se dissermos que não temos o que cometido, é a prática do pecado. Fazemos o que é mentiroso, é sua palavra. E no verso 8, ele diz, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está, a verdade não está em nós, a sua palavra não está em nós. O verbo que se fez carne não está em nós. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não negue os seus pecados. João diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, fazê-lo um mentiroso e não temos parte com ele. Eu sempre gosto de uma história que contam acerca de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, grande pregador, chamado príncipe dos pregadores. Certa feita, ele estava pregando em um determinado local e um antecessor dele pregou que nós poderíamos chegar a um estágio da nossa vida cristã de incorruptibilidade. Nós poderíamos alcançar uma santidade perfeita e não pecar mais. Ele ouviu,
aquele preletor, aquele pregador. Depois ele pregou. Conta-se a história que no outro dia, Charles Spurgeon chegou perto dele com uma jarra de água e despejou toda essa jarra de água na cabeça deste pregador. E a reação automática dele, imediata dele, o que vocês acham que foi a reação dele? Se irou de tal maneira que foi para cima do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E aí Spurgeon olhou para ele e disse: na realidade eu só queria saber se de fato a incorruptibilidade residia no seu coração. Queridos irmãos, nós pecamos. Você que está aqui esta noite, como você está encarando o seu pecado? Eu comecei perguntando, e gostaria de já começar a finalizar também com a mesma pergunta. Você está brincando com o seu pecado? Você que está aqui esta noite, você conhece quais são os seus pecados? Mas, mais do que você, quem prescruta totalmente o seu ser é o Senhor. Então vá até Ele e ore a Deus para que Ele possa trazer à sua consciência pecados talvez que você acha que nem cometeu ou não está cometendo, mas que está oculto aí. E aí, a título de aplicação, eu quero trazer esta noite 2 alertas e trazer um bálsamo. Primeiro alerta: cuidado com igrejas, cuidado com líderes que se levantam para dizer que o homem é intrinsecamente bom. O homem não é bom, o homem é mau. Nós vivemos nesta época pós-moderna, onde estão dizendo que há uma bondade intrínseca no homem. Então, olha bem, Deus não deve nada a você. Deus não deve nada a você. Você não é o centro das atenções de Deus, não é. Nunca foi. Nunca. Então, cuidado. O que você ouve na internet, quem você escuta, quem você vê. E se você, olha bem, ver qualquer líder, qualquer mensagem, qualquer igreja, qualquer comunidade diminuir a seriedade do pecado, então tenha isso como mentiroso. Este é o primeiro alerta. O segundo, meus queridos, é claro que se você sair por aí, nas igrejas, e perguntar para os cristãos: você é pecador? Ele vai dizer que não, eu sou pecador. Eu acho que 100% vai responder: não, eu sou pecador. Mas um perigo mais sutil do que negar que somos pecadores e que temos uma natureza corrompida é simplesmente deixar de falar sobre esta doutrina, é simplesmente deixar de expor isso nos púlpitos das igrejas, é simplesmente tratar o pecado como uma coisa de só menos. Este é um segundo alerta. E a minha última aplicação, que é um bálsamo. Irmãos, aprendemos que o perdão prometido por Deus mediante a confissão não é um encorajamento para continuarmos a pecar. Mas nós aprendemos que o perdão prometido por Deus mediante a confissão é uma promessa que nós temos da parte de Deus, que Ele vai nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Olha, a manifestação do perdão e da graça de Deus não te dá o direito de você sair
pecando por aí. Mas se acontecer, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que nós vamos falar semana que vem. Então, o bálsamo é que, se confessarmos os nossos pecados, esta é a forma bíblica do Senhor de você encarar o seu pecado. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para lhe perdoar o pecado e purificar você de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. E como você está encarando o seu pecado? Como você está tratando ele? Se você estiver levando a sério o seu pecado, significa que você está levando a sério a Deus. Se você estiver tratando o pecado de qualquer forma, significa que você não está levando o Senhor a sério. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante eu gostaria de entregar todos os corações presentes aqui diante do Senhor, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, as crianças que também são pecadoras, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, enfim, todos aqueles que aqui estão e aqueles que estão em suas casas. É a minha oração, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa prescrutar cada coração e que o Teu Santo Espírito possa trazer convicção de pecado, Senhor. Convicção de pecado. Porque o Senhor é luz, Deus é luz, e em Ti não há treva nenhuma. E para mantermos comunhão com o Senhor e mantermos comunhão uns com os outros, nós precisamos viver nesta luz. Nós não podemos negar uma realidade que é presente nas nossas vidas, é que somos pecadores. Mas há também uma verdade que nós temos Cristo Jesus que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. É o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ó Deus amado, visite cada pessoa aqui, fale aos corações. Ó Deus, não deixe que mentes aqui, corações fiquem fechados, ó Deus, leprosos, mas que haja, ó Deus, um despertar de uma consciência, ó Deus, de atos, práticas que não estão agradando ao Senhor. Então eu entrego cada vida aqui, cada vida, para que possamos ter uma vida reta, ó Senhor, para glorificar o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém.